Outra questão importante no violão, que também tem a ver com a ação das cordas, é a curvatura do braço. Então, veja como é que funciona o violão. O violão ele está com a corda apoiada aqui, né? E também ele está amarrado aqui, tá? E veja que ele tem uma tensão, essa corda ela tem um peso, ela está exercendo uma força aqui no braço do violão, tá? Então, o que acontece? Como essas cordas aqui, elas na verdade estão puxando. Então, estão puxando aqui o braço. E o que acontece? Se a madeira não for muito forte, isso não é questão da madeira, é questão com o tempo acontece isso mesmo, tá? Essa madeira aqui acaba entortando, porque você tem alguma coisa sempre puxando ela constantemente ali, tá? Então você tem o violão que tem uma madeira um pouco mais fraca, geralmente os violões mais baratos têm uma madeira um pouco mais fraca, ele vai acabar puxando o braço, e aí vai dar uma curvatura no braço. Tá? Então, até está mostrando no desenho, o que acontece? Quando o braço está curvado, a gente diz que o braço está empenado. Tá? Então, o braço empenado ele vai mexer um pouco, ele atrapalha um pouco a afinação do violão, tá? E também atrapalha um pouco o som. Veja o que acontece, a maioria das vezes o braço está empenado para frente. Tá? Então, veja no desenho o que acontece ali. Se o braço estiver empenado para frente, nas primeiras cordas, nas primeiras casas, desculpa, a corda está bem pertinho do braço, tá? E à medida que você vai avançando aqui até as casas 12, aqui as casas mais do final do violão, você vai vendo que a corda está um pouquinho mais longe do braço, tá? O que isso significa? Que lá nas primeiras cordas você vai ter que fazer pouca força, porque a ação da corda está baixa naquele ponto. E quando você estiver aqui na corda, nas casas mais para frente, mais do meio do violão, você vai ter que fazer mais força para ver. Então, duas maneiras que você pode ver que se isso está acontecendo. Você compara a distância da corda e do braço nas primeiras casas e aqui nas casas do meio. Você vai ver uma diferença. Um pouquinho de diferença é normal. É normal que na casa 1 esteja, na casa 1 e 2 esteja bem pertinho e lá na casa 12 esteja um pouco mais longe. Isso é normal, isso faz parte do violão. Agora, se estiver muito longe e muito violão velho, vai acontecer isso, porque o violão velho está com aquela corda ali, às vezes está anos fazendo aquela força no braço, e naturalmente o braço ali com essa força mesmo, o braço acaba entortando. E daí a corda, lá na casa 12, a distância vai estar muito grande, então a ação das cordas vai estar alta naquele ponto. Tá? E isso pode atrapalhar, então um braço empenado pode atrapalhar no teu aprendizado. Principalmente o violão novo, você tem que ver isso. O violão usado tem que ver isso. No violão novo, geralmente não tem esse problema. Tá? Então, isso que acontece quando, principalmente no violão usado, o braço pode empenar. Uma outra maneira de você ver se o braço está empenado é você fazer uma mira com o violão. Então, você pega assim, finge que está mirando. Aí você consegue ver lá o braço, você consegue ver se o braço dá uma entortadinha para a esquerda e uma entortadinha para a direita. Né? Se você vê essa entortada, às vezes você até vê onde está o ponto aqui. Tá? E daí você consegue saber se o braço está torto ou não. Repito, um pouquinho torto não tem problema. Se a distância da casa 12 aqui estiver um pouquinho mais alta que a distância da casa 1, não tem problema. Agora, se tiver muito, aí você está com o braço empenado, vai atrapalhar na afinação e vai atrapalhar também na ação das cordas. Lá na casa 5 já vai começar a ter que apertar muito e tal. Então quer dizer que você tem um problema aí. Às vezes o braço está empenado para trás, daí o que acontece? A corda fica encostando em vários pontos do braço aqui. E daí a gente vai dizer que o braço está trastejando, tá? Quer dizer que você vai tocar e vai ter um barulho estranho assim. Tá? Então esse barulho estranho quer dizer que, nem saiu muito bem esse barulho aí no microfone, mas quer dizer que o braço está trastejando, você apertou a corda aqui, só que ele está encostando, porque o ideal é que a corda encoste no traste que você quer lá na casa e não encoste, e fique livre até o final para reproduzir o som completo. Agora, se essa corda encostar em outros pontos, aí vai começar a dar uns barulhos estranhos, tá? Então quando isso acontece, o braço está trastejando, o violão está trastejando. Então, braço empenado é um problema, tá? Principalmente no violão usado, tá? Então você tem que ver se o braço do teu violão não está empenado. Se ele estiver muito torto, aí vai atrapalhar no teu aprendizado também. Isso é o mais importante para você ver no violão usado, ok?